Salve família Coxa Branca, estamos colocando no ar mais uma edição da TV Coxanautas. Uma semana, 2 rodadas, 4 pontos, saímos finalmente dos 28 pontos. Marcelo e Honório, a situação ainda é complicada, não dá para pensar em outra coisa a não ser ainda em vitórias e quem sabe no máximo aí um empate na próxima rodada aí contra o Sport. Mas já traz um alívio pelo menos, né? Essa nova situação aí com 4 pontos. 2 resultados importantes, né, Sérgio? Conquistados de forma espírita. A gente até falava no programa anterior que o Sobrenatural de Almeida. Foi falado isso. A gente falou que a gente precisava do Sobrenatural de Almeida. E é o que parece, até Allan Kardec está ajudando o Coritiba com seu espiritismo, porque primeiro gol do Kleber Reis, numa cabeçada onde provavelmente a bola ia para fora, bateu na barriga do Diogo e... Diogo que já teve uma passagem, inclusive, pelo Coritiba, né? Exatamente. Talvez essa jogada tenha sido a melhor jogada do Diogo desde a favor do Coritiba. Coritiba. E o gol contra o Vasco também, uma bonita jogada do Rildo, mas o chute dele, o Martin Silva provavelmente defenderia, mas desviou no zagueiro, o Breno, se não me engano. Então a sorte resolveu sorrir para o Coritiba bem no momento mais importante crucial, do campeonato. Isso é muito bom pra gente. A sorte que nos abandonou durante todas as rodadas anteriores, né? A gente estava tendo tomando muito gol no azar final também. Mas se por um escorregões. Mas aí faz parte do futebol, né? Eu acho que sorte e azar, cada jogo vai acontecendo. Tem umas fases que se esticam um pouquinho demais pro nosso gosto, né? Mas eu acho que deu uma virada boa aí. Já melhorou bastante. Mas se por um lado, né, a sorte resolveu virar a favor do Coritiba, o azar continua rondando também, né? O azar continua, porque mais uma falha individual. Exatamente. A menção desonrosa da partida vai para o senhor Matheus Galdesani, que aliás é outro que está fazendo hora extra no time titular do Coritiba. A minha paciência com o Galdesani já se esgotou. Eu não tolero, ele já não é mais titular, principal, né? Ele perdeu a posição com essa nova formatação tática do Marcelo Oliveira. Ele perdeu a posição para o Thiago Real e também para o Rafael Longini. Só que o cara, eu acho que tem que ser relevado lá a terceira, quarta opção do time. Porque não está desempenhando. Ele não ajuda nem atrás e nem na frente, né? Não. E aí aquela situação que a gente tem lembrado sempre, em todos os programas, né? Que o torcedor está cansado de saber, e que a gente lembra sempre, que vem das arquibancadas, o grito de... a atenção que precisa ter a cada partida, já que é o Werley, é o Alisson Maia, vários, né? Vários, dá para fazer uma lista, aí o escorregão do Jonas, o Márcio, lembra? O Márcio, o pênalti contra o Flamengo, enfim, tem uma renca aí de... Mas sobre o Galdesani, além de estar em uma fase, tem outro fato também. Quando ele vinha jogando como volante, no começo da temporada, ele estava muito bem. A partir do momento que ele começou a se achar o craque do time, aí piorou, sumiu, né? Avançar para armar jogada, sumiu dele. Ele não tem essa característica. Ele é um bom volante. Agora, como armador, ele é fraco. E aí isso também tem a ver com a queda de rendimento dele. A forma com que ele vinha sendo escalado no time titular. Agora o Marcelo parece que, o Oliveira, parece que gosta muito dele. Não sei se gosta, Sérgio, ou se é o que ele tem. Pois é, tem isso. O que teria de opção ali para melhorar? Tem o Edinho, o Jonas... Essas opções são ruins mesmo. São a nova piores opção, até, e a gente provavelmente vai falar disso na sequência do programa, é o Bauyon, que já deu uma nova luz. Eu só para adiantar, eu não acho ainda que ele seja aquele jogador, mas ele pelo menos tem entrado com vontade, ele está dando uma cara diferente para o time. E eu vejo que isso parece que contagia um pouco, né? Porque um jogador vê o outro correndo alucinadamente e corre mais também, naturalmente. Entrando já nessa questão aí do alemão, eu entendo que o esquema tático preparado pelo Marcelo Oliveira não contemple a entrada do alemão. Eu vi até torcedor achando que com a saída do Thiago Real, a vaga inevitavelmente seria do alemão. E não é bem assim, até porque não são posições. O alemão é um jogador de meio e o Real já é jogador mais de canto de campo. O alemão, Sérgio, ele disputa hoje, e a disputa está fácil para ele ganhar,
posição com o Rafael Longini. Do meia centralizado, aquele meia que se aproxima dos atacantes. Vamos comparar a mesma posição que o próprio, você vai lembrar bem, o Marcos Aurélio fazia. Marcos Aurélio. Ou o Davi, quando eles atuavam no Curitiba em 2011, 2012. Vem buscar e distribuir. Distribuir e chegar para concluir um gol. A ideia do Marcelo Oliveira com o alemão é justamente essa. Então, é uma opção aí para o próximo jogo contra o Sport, porque o Rafael Longini está muito mal. É um jogador que está mal, não tem a menor condição técnica e, ao que parece, nem de vontade de estar no time titular. Ele está tão mal que destoa do time todo, que já é ruim, né? Exatamente. Ele está péssimo. Então, o alemão, inclusive, melhorou o time quando entrou no segundo tempo do jogo com o Vasco. Então, é uma opção que contra o Cruzeiro ele surpreendeu, né? A estreia dele contra o Cruzeiro. Já deu até pela expectativa que a torcida tinha nele, em torno disso, já deu alguma esperança de que o Coritiba pode ter algo diferente. Ele deu um toque de bola ali no meio de campo, ele deu um corte em dois defensores do Cruzeiro. Que craque só faz aquilo, não é qualquer jogador, não é para qualquer um aquele toque de bola que ele deu. Ele tirou 2 jogadores da jogada com um toque de bola. Quer dizer, aquilo lá é quem tem talento e tem visão. O cara sabe o que está fazendo com a bola. Eu até separei o comentário do Gerson Lima, que ele fala sobre alguns jogadores, né? Ele falou que o alemão surpreendeu ele, ele queimou a língua porque achava que o cara não ia mais entrar. E daí ele fala do Galdesani, que é melhor ele sair buscar a parte técnica também, né? É isso aí. E o Henrique Almeida que... os comentários do Gerson Lima são sempre pertinentes. Exatamente. Do Henrique Almeida até relacionei que 3 jogadores estão muito mal, né, atualmente no Coritiba. O Henrique Almeida é um deles, assim como o Galdesani e o próprio Longini. Agora, sobre o alemão, só para finalizar, Sérgio, o que eu vejo, isso é característica do jogador alemão mesmo, é o compromisso com o time, né? Disciplina, né? Exatamente, a disciplina. Ele é disciplinado, ele disciplina tática. Não é nem a questão da disciplina tática, mas ele não entra fazendo corpo mole, entendeu? Ele entra com vontade, ele ganhou a chance, é aquela coisa, eu ganhei a chance e vou honrar. Eu posso não jogar bem, mas eu vou correr, eu vou me dedicar, e é isso que tem parecido, e isso sabe? Ganha torcedor, né? É um jogador que me surpreendeu, porque eu já nem contava mais com ele, né? Eu também não. Eu acho que ninguém mais contava com ele, né? Agora, a gente também não pode fechar o olho, se a sorte está nos ajudando, ela pode acabar. E o que o Coritiba demonstrou nessa última partida contra o Vasco é muito pouco. O primeiro tempo principalmente. Para um time que quer sair dessa situação. Eu continuo da minha visão otimista, que o time vai sair dessa zona de rebaixamento, vai acabar o campeonato com 46 pontos, ainda tenho isso na minha cabeça. Agora, tem que fazer mais. O Coritiba não existe na parte ofensiva. Ele depende dos lampejos do Rildo, da briga dele lá na frente, porque o Henrique Almeida está numa fase muito ruim, e era um jogador que eu achei que iria ajudar. Eu achei que com a ausência do Kleber e do Alexandro, o Henrique Almeida poderia ao menos fazer os golzinhos e ajudar mais a equipe a subir na tabela, mas não está fazendo isso. Aliás, o nosso jogador de frente hoje, e que não se deixe de falar nisso, até porque a gente critica muito todos, né? Eu tenho gostado muito do empenho do Rildo. Não, o Rildo é o melhor. Ele tem resolvido, né? É o melhor jogador da parte da parte quer resolver. É um jogador que está honrando a camisa. E não é à toa que vem sendo um dos responsáveis aí pela... Fazendo gol, inclusive. Né? Já tem 6 gols aí junto com o Henrique Almeida, o artilheiro do Coritiba no Campeonato Brasileiro. Mas ele não é o atacante, ele é o jogador de canto de campo, ele é um do lado esquerdo. Ele é um construtor de jogadas, né, Sérgio? Ele se mexe, ele vai para a direita também. Ele é um ponta, né? Ele é um ponta das antigas. A diferença é que os pontas das antigas... Vamos lembrar de um cara que me marcou no Coritiba, o Edson, você vai lembrar bem. Né? O Edson, o Aladinho não cheguei a ver jogar, mas o Edson era um cara incisivo, ele partia para cima mesmo. Né? E ele, se deixasse, ele acabava na cara do gol. Sem medo de perder a jogada, né? E sem medo de levar porrada. E o Rildo tem isso, está tentando, pelo menos. Ele é muito mais limitado tecnicamente do que o Edson, não tem nem comparação. Outros tempos também. Né? Outros tempos. Agora tem uma questão aí sobre o Rildo, né? E aí é o trio, Rildo, Edinho e Marcelo Oliveira. Ele mais uma vez tirou o Rildo para colocar o Edinho, dando a impressão de que está com medo de ir para frente.
Aí o Marcelo Oliveira veste a pecha de treinador medroso, né? De um cara que tira um atacante para colocar um meio de campo defensivo. Na coletiva, ele disse que não foi isso. Ele disse que o Rildo pediu para sair, mais uma vez. Contra o Grêmio, se não me engano, foi isso, né? Ele tirou o Rildo. Contra o Cruzeiro, a mesma coisa, e de novo... Se contra o Cruzeiro ele tirou. O Cruzeiro não tenho certeza, mas antes, na partida anterior, contra o Grêmio ele fez isso, e agora também contra o Vasco. E eu lembro que a gente comentou isso no campo. Enfim, diz ele que o Rildo está cansando, que é um jogador que se empenha demais. Está lutando bastante. Então faz algum sentido. Mas né? a entrada do Edinho contra o Vasco... Pois o problema é o Edinho. Mas o Sérgio, mas dá para entender. Tem que fechar. Ali o empate não é mau resultado. O Curitiba precisa de ponto. E um ponto é importante, vai fazer diferença lá na frente. Então tinha que fechar. A rodada que não ajudou, né? Não, até achei que... Alguns jogos não, outros sim. Eu achei que assim... Porque Marcelo, eu continuo, só antes do comentário, eu continuo ainda com a opinião de que os nossos principais adversários é o Vitória, a Ponte Preta e o Avaí. São os confrontos direto, né? Então, assim, a vitória, por exemplo, do São Paulo contra o Flamengo, não me incomoda, até porque eu acho que o São Paulo não é um time que vai ficar lá embaixo. Eu acho que o São Paulo, a Chapecoense... O São Paulo uma hora ia escapar. E o Bahia já escaparam. A Chapecoense, para mim, é até bom que escape, porque nós temos um confronto direto com eles na última rodada. E se a Chapecoense estiver fora do rebaixamento, a chance do Curitiba ganhar lá é bem maior, né? É lá, né, o último. Então, assim, eu acho que a torcida do Curitiba... Jogo de compadres, né? Exatamente. Não podemos esquecer que nós fomos cordiais com a Chapecoense. Anfitriões, né? Exatamente. Então, numa situação de... Acredito eu que os dirigentes da Chapecoense vão lembrar disso no final do ano. Eu espero caso o time catarinense esteja fora, né? Agora, o que eu acho que... O Vitória, para mim, é um time a ser secado, assim como a Ponte Preta. E como foram dois times que perderam na rodada... Eu acredito que a rodada foi benéfica para o Curitiba. Para o Curitiba eu achei o resultado bom, tudo, e eu até separei o comentário do José Carlos que discordou da gente, né? Ele até falou que a gente chegou a colocar no título, que foi um ponto... Né? Foi bom ter trazido um ponto, né? E ele falou da Chape ganhou, Bahia ganhou, Atlético Mineiro ganhou, São Paulo ganhou. E não concordou com o título da matéria pós-jogo. Mas ele queria a vitória. Mas posso até comentar. Todos queremos. Mas eu vou até comentar em cima do comentário dele. A Chapecoense a gente já falou aqui. O Bahia, a vitória do Bahia é muito melhor do que se fosse uma vitória do próprio Vitória. Né? Claro. E o Atlético Mineiro, meu amigo, esquece que o Atlético Mineiro vai brigar pelo rebaixamento. Não. Contra o rebaixamento. Escapou faz tempo. E o São Paulo também acabou de escapar. É isso que você falou. Alguns times para você cai quem, brigar, Honório? Eu continuo com a minha opinião. Atlético Goianiense, Avaí, Ponte Preta e Vitória. Marcelo, tem palpite, não? Não, para o rebaixamento ainda não. Que caia um 4 que não seja o Curitiba. Tem que analisar. Caia um 4 que não seja o Curitiba, para mim está ótimo. Eu tô com você, o Atlético Goianiense já caiu. O Goianiense já era, né? Eu acho que cai, Avaí, Vitória e Avaí e Ponte Preta. Olha, você já mudou a opinião. Olha, o que não faz dois resultados interessantes? Eu acho que é isso. Eu lembrei até de vocês, o Sérgio vem falando que o time cai. Que bom. Não, eu mas acho isso. O Curitiba vai terminar mais apertado do que em anos anteriores. Mas... O ideal... Eu vi um comentário esses dias no site que falaram que foi bom que o Coxa entrou na zona de rebaixamento bem antes. Porque aí a pressão subiu, alguma coisa começou a mudar, alguma coisa o time começou a jogar com aquela garra de precisamos sair da zona de rebaixamento, e isso pode ser que faça diferença para a gente sair. Imagina se a gente entrasse na zona de rebaixamento agora, por exemplo. Aí é desesperador. Não dá tempo mais. Não tem o que fazer. Eu até tenho aqui, a gente vai falar no próximo programa, nós vamos falar dos próximos jogos do Curitiba, que tem 4 jogos agora muito importantes, mas esse é assunto, né? Esse é assunto para o próximo programa. É um assunto interessante. Na verdade, para deixar o comentarista aí, quem nos acompanha, a gente dividiu o programa, um programa só em 2 blocos. A gente está fazendo agora um programa um pouco maior,
e um segundo programa. Estamos gravando no mesmo dia dois até programas. para a gente falar, a gente fazer uma falar projeção, com mais detalhes, assim, né? Uma projeção dos 4 próximos jogos do Coritiba. Mas esse tem 2 blocos também. Fazemos 2 blocos. Pode ser também. Até porque tem mais as assunto ainda para falar. condições técnicas não permitem passar de 20 minutos cada bloco. Né? Então, voltando a mais uma questão que chamou nossa atenção nessa semana aí, que somamos 4 pontos. Figuras que até então estavam escondidas. Os Jurássicos, isso. O senhor Ernesto Pedroso ressurge das cinzas, falando que o Coritiba agora precisa contar com o Kleber, porque o Kleber é que tem feito falta, porque esses problemas isso não a gente já sabe, né? E não é novidade. E esse é o problema. O problema é ele estar fazendo falta. O problema do Pedroso é que assim, é incrível, e acho que toda a torcida do Coritiba já sabe disso. O Coritiba perde e some, né? O cara some, não aparece. É o Coritiba ter bons resultados. É impressionante, que aparece. impressionante. Será que isso é irritante? Agora eu fico pensando... subestima a inteligência da gente. Será que ele não percebe que a gente percebe que ele só é aparece nessas situações? Não é só isso, Sérgio. O que eu fico pensando é qual o impacto que uma declaração infeliz, mais uma das infelizes que ele vive dando, causa no elenco. Onde o cara tá lá, o Henrique Almeida. Vira piada, né? Bem ou mal, o cara tá lá jogando. Aí vem um diretor falar que o Kleber está fazendo falta porque o setor de ataque não existe. Então, que moral que um diretor tem de entrar num vestiário? E o que ele está fazendo lá que deixou a situação chegar nesse ponto, né? Então, foi ele que ajudou a montar esse time, né? Então ele está criticando ele mesmo. O que ele mesmo fez, exatamente. Ele critica, ele é tão contraditório que ele critica o que ele mesmo fez. Esse é o Coritiba que a gente espera que nas eleições mude alguma coisa. Aliás, por falar em Kleber, para não perder muito tempo com o senhor Ernesto Pedroso, por falar em Kleber, já se começou a falar que ele volta, né? Que ele está para voltar. Só não foi para o Rio porque não estava pronto ainda, ele preferiu, o departamento médico preferiu dar uma condição melhor a ele, se preparando aqui no CT. Você acha que já teremos ele disponível para a partida contra o Sport? Eu acho, mas eu vou falar depois no segundo bloco, bloco. O tempo está esgotando. Então tá bom, a gente vai fazer um rápido intervalo, mas já voltamos, um instante só. A TV Coxanautas está de volta, agora com o segundo bloco, e direto com o Ricardo Honório, respondendo a pergunta que ficou no ar, pendente, com Kleber ou sem Kleber, pelo menos relacionado. Você acha que o Marcelo chama ele? Eu acho que ele já volta como titular, o que vai ser um grande ganho para o time. Como titular já? Eu acho que sim. Mesmo sem ritmo de jogo, a experiência do Kleber nesse momento vai ser muito importante. É fato que a campanha do Coritiba, apesar de ele ter disputado somente 11 jogos no Brasileiro, com ele é uma coisa, sem ele é totalmente diferente. Como o Henrique Almeida está numa fase muito ruim, e o Alexandro não se sabe as condições físicas dele... Ele não tem outra alternativa, né? Não. O Alexandro Filigrana não dá para contar com ele. Não. Nem Filigrana, nem Neto Berola, nem Jetterson, nem o Keirson. Não. Keirson... O Marcelo Oliveira já deve ter visto que o Keirson também não tem condições, né? Jogador que... Então, ex-jogador. É um ex-jogador. Até eu vi um comentário hoje, achei até... maldoso. Sarcástico, mas enfim, é a realidade. Onde o cara comenta que qualquer jogador com o joelho em boas condições é mais jogador que o Keirson hoje em dia, né? Então, infelizmente é uma pena, porque tecnicamente o Keirson é um excelente jogador. Pois é. E é uma pena porque foi um jogador que tem uma história bonita no clube, é criado aqui dentro. Exatamente. É chato a gente admitir isso, claro, mas é verdade. Agora, para o jogo contra o Sport, o Thiago Real volta na dele, né, no lugar do Galdesani. Acredito que o Bal Johan possa ganhar a posição do Rafael Longini, porque o Rafael Longini não tem a mínima condição também de ser titular. Será que o Marcelo Oliveira não... o jogo inteiro daí? Quem? O Bal Johan. Ou o Marcelo vai guardar ele para o segundo tempo ou vai entrar. Eu não sei se ele vai aguentar o jogo inteiro, mas é uma opção, porque o Rafael Longini está muito mal. Então, e o Kleber deve voltar na frente. Então a equipe deve ser a mesma. Praticamente a mesma com essas 3 alterações. Com o Kleber e com o Alemão, por exemplo, se ele sair jogando com os dois, você acha que o esquema dele continua sendo aquele 4-2-3-1? É o esquema mesmo. Thiago Real na direita,
o alemão mais centralizado, o Rildo lá na esquerda e o Kleber como homem de referência, né? E os dois volantes ali, o Jonas e o próprio Alan Santos. Então não muda, o esquema não muda. O Marcelo Oliveira ele é pragmático, né? E querendo ou não, o Curitiba nos últimos 6 pontos conquistou 4. Então ele vai insistir nisso. Ele vai insistir, eu acho que ele está certo. Não tem que alterar nesse momento. Ele, na cabeça dele, esse é o melhor esquema. Ele tem que continuar. Até isso aí o Eli comentou lá no site, que esse é o time até o final do campeonato e o time tem que simplesmente jogar pra frente. E não tem o que fazer. Mas aí que tá. É o que temos de melhor. E acreditar, né? Mas a questão não é que o Marcelo Oliveira gosta de empate. Não é o Marcelo Oliveira. Se pega o futebol brasileiro hoje, os treinadores... mas isso é o torcedor. Né? Eles jogam para não ganhar. Eles jogam para garantir o resultado. Seja um mínimo um ponto. Os treinadores hoje jogam para não perder. O futebol brasileiro está numa carência técnica enorme justamente por culpa dos treinadores. Eles jogam para não perder. Eles querem garantir pelo menos um ponto. Então não deixa de ser verdade que ele, não gosta, que ele gosta do empate, mas todos os outros também, né? Na Folha de São Paulo de segunda-feira agora, dia 23, tem uma entrevista com o Tite. Ele faz uma entrevista curta, rápida, mas ele faz umas comparações com a realidade da CBF, que é bem interessante para quem acompanha futebol. Aconselho ler. É interessante para a gente se situar, assim, lembrar daquelas frases que o Alex usa muito, que futebol não é tão simples quanto se imagina. A realidade no futebol é uma, e a realidade, e é o que diz o Tite, da CBF é outra completamente diferente. É tensão o tempo todo e não há folga para nada, absolutamente nada, a não ser se concentrar num trabalho que vai terminar dali é um projeto muito diferente, né, de um campeonato. Ele está envolvido agora, esteve envolvido com uma eliminatória e agora focado, classificado já para a Copa do Mundo do ano que vem, focado já no objetivo principal, que é lá, né, na Rússia, ano que vem. Então aí começa a cair a ficha assim, do torcedor, né? Você vê o cara lá dando expediente diariamente, respondendo a questões como as nossas, assim, de torcedor chato que cobra, que quer resultado, não quer saber se tem problema ou não. Como que é o trabalho ou não. Queremos e precisamos ganhar. E o repórter se ateve muito à questão dos 7-1, ele disse, não, isso daí é passado, né? Isso foi um aborto da natureza. Deixa para lá, eu quando entrei, isso já tinha sido resolvido e eu não preciso tocar nesse assunto agora. Enfim, a seleção brasileira não nos interessa agora, nesse momento, o nosso problema é o Curitiba. O Curitiba jogando bem ou mal, desculpe te interromper, mas jogando bem ou mal, o que interessa é ganhar. Vitória. Principalmente a partir de agora. Em casa tem que ganhar. Tem que ganhar, né? Principalmente pelos confrontos diretos que vai ter. E por falar em construção de time e tudo mais, vocês dois estiveram lá na decisão do Sub-20, né? Na triste decisão, infelizmente, que acabou com o Curitiba amargando lá o vice-campeonato. Mais uma vez. Na decisão dos pênaltis. O terceiro vice-campeonato nacional seguido no Couto Pereira. É verdade. Desde, as 2 finais de Copa do Brasil. Lembrado, E agora o Sub-20, né? Claro, nas devidas proporções. Mas é duro. É complicado. Me bateu uma tristeza profunda quando soube do resultado. A gente foi, até brinquei com a Nora. Legal tá entrando num jogo que não tem pressão, não tem... Mas não durante o jogo você vai se envolvendo. Na arquibancada, né? Para eles lá dentro durante o jogo você se envolve, torce como se fosse o coach profissional. E o legal de ver foi que como o jogo foi à tarde, tinha muita criança, muita família, as crianças indo pela primeira vez no estádio. Torcendo, sabe, a criança chegando assim no estádio, olhando. Foi um clima muito legal, né? Foi bonito. Pena não ter vencido, né? Exatamente. O Curitiba começou até bem a partida, até fez 1-0. Que estava com a partida na mão, né? Mas aí, não sei se é uma coisa que está enraizada. Recuou e ligação direta e já não tocava mais a bola, e pressão, e achando que ia ficar retrancado. O Cruzeiro era melhor. Era muito boa, superior. Assim, tecnicamente. E levou o segundo gol numa falha, o gol do Cruzeiro numa falha da defesa. E aí os pênaltis é aquela coisa, eu não digo que é loteria, porque não é.
mas não teve competência. Não teve como, perdeu 3. O Romércio, e aí vai um puxão de orelha, um cara que está começando a carreira dele agora. A maneira com que ele foi bater o pênalti, que seria decisivo, lembrou o Henrique Almeida contra o Fluminense? Não, muito pior, não, muito pior. Ele foi com uma marra que para quem... Como se ele fosse um Neymar. Quem olhava para ele como zagueiro achava que o cara era o Baresi. Lembra do Baresi, o grande livro? Não, o Baresi, o Franco Baresi da seleção da Itália. O Gelson Baresi foi no Curitiba honrou a camisa, bom jogador. Mas esse Romércio já se achava o Franco Baresi, um grande craque consagrado. Deixa comigo. Porque quando o cara foi pra bola, até imaginei, falei, vai lhe meter uma bica. Uma bica. Não, o cara recuou pro goleiro. Enfim, mas... Será que, assim, nessa idade já sobe meio a cabeça? Já, assim, hoje em dia já. O pessoal marrento e tal. Mas tinha um prêmio para eles, né? Prêmio de 10 mil para cada um, no caso de conquista do título. Mas título à parte, que é óbvio que deixou a torcida triste, mas o mais importante no contexto é a formação de jogador, é ver ali quem pode ser aproveitado no time titular. Eu acredito que esse ano e a torcida que tanto pediu o Mosquito, por exemplo, no time titular, no profissional, vê que ainda não tem condições. Na minha opinião, o mais maduro hoje para fazer parte do grupo principal é o Vitor Carvalho, o volante. Ele ao lado do para compor, ao lado do próprio Thalisson Kelvin, são jogadores já que você sabe que vão mais maduros. Vão fazer parte do grupo, mas eu acredito só para o ano que vem. Aquela conversa do Bacelar, e que tinha até um contraponto ali do Marcelo Oliveira, dizendo que não era bem assim, de aproveitamento desses meninos agora, depois da decisão, não deve acontecer então? Sérgio, eu acho que não, até para não queimar. O próprio Mosquito, na final contra o Cruzeiro, não tocou na bola. Fez um jogo muito ruim. O que dirá dele assumir uma responsabilidade na equipe principal? Debaixo da pressão. Debaixo da pressão que é de fugir do rebaixamento. Então acho que o Marcelo Oliveira é isso que a gente às vezes bate. O cara que está lá no dia a dia, ele tem mais conhecimento da situação do que um torcedor. Isso é fato. Por mais que às vezes a gente não concorde, não concordou com a escalação do Galdesani contra o Vasco, né? Mas o cara está lá no dia a dia, ele sabe o que está fazendo. Pois é. Né? Tem as convicções dele, é verdade, alguns treinadores têm até as suas teimosias, mas enfim, ele não vai aproveitar um guri numa pressão. Os guris tremeram contra o Cruzeiro, pegaram o Couto Pereira com mais de 5 mil pessoas e não conseguiram desenvolver o bom futebol que eu já vi eles desenvolverem em outras ocasiões. Né? Então quem dirá num Couto Pereira com a torcida cobrando. E no jogo contra o Cruzeiro, no Sub-20, você via muita cobrança já de torcedores em cima deles. Via. Né? A gente conversou sobre isso. O pessoal começou a se envolver com o jogo, né? Daí errava um lance, o pessoal cobrava como se fosse o time profissional. A gente até às vezes... Calma, não é assim também. Então eu acho que ali deles, para essa reta final do Campeonato Brasileiro, eu acredito que nenhum deles seja aproveitado. E por falar em Sub-20, tem o Sub-23 de aspirantes que já começou, né? Campeonato Brasileiro de Aspirantes, o Curitiba está no grupo A, junto com São Paulo, Internacional, Cruzeiro e Figueirense. São 10 equipes que vão participar desse campeonato, né? O grupo B tem Atlético Mineiro, Santos, Atlético Paranaense, Grêmio e Botafogo. Esse campeonato é interessante porque você pode usar jogadores até 23 anos. E 3 jogadores acima de 23 anos por partida, sendo que um deles obrigatoriamente tem que ser um goleiro, né? Pode alternar. Então assim, é um campeonato interessante até para dar ritmo de jogo para aqueles jogadores que não jogam. Né? O famoso o jogo de aspirantes, né, que tinha antigamente. Eu não sei, eu acho que é dezembro. Exatamente. A preliminar, provavelmente os jogos não deve ser, né? Não deve ser. Mas é interessante, vai ter transmissão pelo esporte interativo, a gente vai poder acompanhar. A base do Coritiba é o Sub-20 e de repente a gente vai ver... Como se fosse um time de baixo orçamento, né? Exatamente. Alguns caras ali, chave, e com a base complementando. E aí vai esquentando, né? Esquentando é o que a gente pode vir a ver no Campeonato Paranaense do ano que vem. Esse time Sub-20 com alguns poucos jogadores que
que tem contrato aí com o Coritiba no próximo ano. Mas é interessante, é um campeonato, eu particularmente gosto muito de ver isso. Né, é legal, e até porque esses jogadores que hoje não são aproveitados, e seria muito engraçado até você ver, por exemplo, Anderson, que não está fazendo lufas nenhuma em lugar nenhum, não vai fazer, mas antigamente era assim, o campeonato de aspirante, o cara não está no banco, o cara não foi relacionado lá entre os... Mas chegava lá, era um dos caras o cara vai jogar no aspirante, então imagina você colocar Anderson, Henrique Almeida, o próprio Keirson, o zagueiro Márcio, né? São jogadores que podem Quem sabe aí não seja até um puxão de orelha nessa Mas turma. na Europa tem isso, Sérgio. Na Europa, os principais times europeus, cultura, né? eles têm a equipe sub-23 que participa, por exemplo... E ajuda a dar ritmo de jogo também. O Real Madrid, o Barcelona, eles participam lá de divisões espanholas lá embaixo. Não sei se terceira, quarta divisão espanhola, com esse time sub-23. Então é interessante isso, tem que dar ritmo de jogo, né? Vamos ver. É isso aí, a gente volta então com mais um programa essa semana, falando do Curitiba e suas perspectivas daqui para frente, adversários, possibilidade, potencial e pontos fracos de cada um dos nossos adversários, que nesse momento do campeonato é bastante crucial, né? É mais importante do que nunca. Cheio de confrontos diretos. Eu diria que os 4 próximos jogos do Coritiba no Campeonato Brasileiro vai definir a direção que o clube vai tomar na próxima temporada. E os 4 próximos jogos são? Sport, Avaí, Fluminense e Ponte Preta. A gente fala sobre tudo isso num próximo programa, então. Isso aí. Numa edição nova da TV Coxanautas. Então ficamos por aqui nesse nosso novo bate-papo dessa semana, comemorando aí os primeiros 4 pontos, depois de 70 e tantos dias sem pontuar. Saímos dos 28, fomos para os 32. A gente fez mais ponto agora do que no restante quase do segundo turno inteiro. É verdade. Então é isso, a gente já volta aí com um novo programa. Um abraço, até a próxima.